Olá, turma, tudo bem? Como é que estão todos e todas? Ah, eu sou o professor Antônio Roberto Xavier. Acredito eu que vocês já me conheçam, não é? Porque já enviei um vídeo de apresentação docente. Sou professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Unilab, né, no curso de Administração Pública. Também sou professor do mestrado acadêmico em Ciências, Biodiversidade e Tecnologias Sustentáveis. Lá sou professor permanente. Também sou professor colaborador do programa de mestrado e doutorado em Educação da Universidade Federal do Ceará. Bom, nós estamos aqui para iniciarmos nossa disciplina no curso de metodologias interdisciplinares e interculturais, né, do ensino fundamental e médio. A nossa disciplina hoje é matemática, história e língua portuguesa. Então, destacaremos aqui, na nossa fala, será para tratar dessas três categorias, né? Ou dessas três disciplinas, ou desses três componentes curriculares, amenizadamente falando, né? Bom, a nossa conversa, a nossa aula aqui é uma espécie de conversa, não é aquele ritual cronológico, né? Um ritual parametrado, não. Mas o interessante é que nós possamos, ao final, transmitir a nossa ideia, nossas ideias, né? E vocês possam captar, não o centro dessas ideias, o foco dessas ideias. Bom, o nosso texto de trabalho inicial da primeira unidade é o texto é um artigo, né, do Biratan D'Ambrosio, né, lá de 2005. Biratan D'Ambrosio, para quem não sabe, é professor da Unicamp, né? E desenvolveu um projeto bastante interessante a partir de 1970, que foi o projeto sobre etnomatemática, né? Ou seja, como ensinar matemática, né, a partir da etnomatemática. E aí ele traz toda a historicização de quando começou essas coisas e por que a matemática chegou ao estado, né, ao estágio que hoje se encontra, né, com essa chamada linguagem universal, mas a partir de um raciocínio lógico, dedutivo, né, que é adotado na cultura ocidental e também nas demais culturas, né? Mas tudo isso tem explicações lógicas e estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Primeiramente, nós podemos elencar, né, nessa confluência ou nessa possível convergência, né, entre matemática, história e língua portuguesa, não só elas, né, mas os conhecimentos, de uma forma geral, eles são interdependentes, são interligados, são conexos de alguma maneira, de alguma forma. Na verdade, o que se tentou fazer desculpe a redundância, o que se tentou fazer foi retirar esse ligamento, esse embrincamento, essa relação, né? E isso vem ocorrendo, sobretudo a partir do século XVI, né, com a chamada Revolução Científica. Começando por aí, o Biratan D'Ambrosio ele traz algumas reflexões sobre como tudo começou, né, no tocante ao ensino da matemática. E aí nós podemos perceber que, na verdade, a matemática é uma derivação, um hibridismo, né, uma forma híbrida da etnomatemática. E isso tem lógica, porque todos os saberes, sabemos nós, né, eles são para e passo, eles são concomitantes
as transformações do homem no tempo e no espaço. E isso não foi diferente com a matemática. O óbvio é que, inicialmente, as pessoas, né, os seres humanos, eles passavam a contar e a fazer seus cálculos, suas deduções, a partir das coisas concretas. Né? Fosse lá os grãos de algum legume, fosse lá os feixes de madeira, fosse lá a colheita, o número de abóbora, por exemplo, ou sei lá, qualquer outro produto agrícola, né? E também a contagem de pedras, né, paus, enfim. Então, quando nós começamos a refletir isso, nós começamos a perceber que essa forma, essa linguagem universal ou pretensa, né, linguagem universal da matemática que domina hoje a linguagem do conhecimento matemático nos países ocidentais, quase em todo mundo, na verdade, né? Não é à toa que é chamado de a matemática é uma linguagem universal. Mas como universal? Por que universal, né? De onde saiu? Quem foi que determinou essa universalização do conhecimento matemático? Ora, no texto deixa bem claro o seguinte: isso tudo tem início a partir do século XVI e XVII, né? Com a chamada globalização do conhecimento, ou revolução científica, né? As determinantes ou diretrizes do conhecimento baseado no método ou nos métodos, né? No dueto, né? Cartesiano-newtoniano. E aí nós chamamos a atenção para que o que o Biratan D'Ambrosio fala realmente é que essa foi uma forma de dominação também do conhecimento, né? Que foi a expansão da colonização e, logicamente, das tomadas de territórios por parte do velho continente, das metrópoles, né? Das famosas monarquias nacionais, como, por exemplo, as duas primeiras, Portugal e Espanha, e depois sucessivamente as outras. Então, essa forma de universalização da matemática, do conhecimento matemático, né, atendeu, ou atende até hoje, né, as chamadas ideias do eurocentrismo. Ou seja, essa maneira de se fazer matemática e de se tentar ensinar essa matemática da forma como ela hoje existe, são determinantes do conquistador, do dominador, não é? E aí vem a questão que o Biratan D'Ambrosio fala sobre, na verdade, a matemática ela é oriunda, primeiramente, da etnomatemática, né? E aí ele vai explicar conceitualmente, lá nas páginas, a partir da página 112, 113 e 114, ele vai traçar aí, né, vai explicar conceitualmente e contextualizar também como é que se dá essa transição. Mas de antemão nós podemos já adiantar que a etnomatemática é a primeira forma, ou a matemática originária, realmente. Por que etnomatemática? A etnomatemática, o próprio nome já diz, o etno, né? É você aprender, ensinar e aprender a calcular, né, a questão das representações numéricas, dos símbolos, a partir do teu conhecimento ou do teu legado cultural, né, a partir da tua vivência, da tua experiência, do teu cotidiano, das coisas concretas. Então, as sociedades, as primeiras sociedades, chamadas sociedade primitiva e por diante, né, sociedades antigas também, ela não começou aprendendo a fazer aí a fórmula de Bhaskara ou as questões logarítmicas, né? Nem as álgebras da vida do Euclides. Não, isso na verdade foi uma forma aperfeiçoada, né, do conhecimento oriundo da Grécia, depois por Roma e sucessivamente, né, até chegar
a Revolução Científica do século XVI. E teve por base, quem tem conhecimento, domina, não é? E aí as sociedades, aquelas que não acompanharam isso, que não tiveram acesso a isso, elas foram, ao mesmo tempo, dominadas economicamente, religiosamente, também pela questão do conhecimento. Então é assim que a matemática chegou ao estágio que está hoje, né, chamada linguagem universal, né, ignorando as formas primeiras de aprendizagem da matemática, ou seja, a etnomatemática. Então, quando nós falamos de etnomatemática, nós estamos falando de aprender matemática sem esquecer, né, das suas, né, formações, das suas identidades, do seu perfil identitário cultural. Então, a etnomatemática, forma primeira da matemática, ela procurava, ou procura hoje, rebusca hoje, ensinar matemática a partir do concreto, do cotidiano, da realidade do sujeito, da realidade da história do sujeito, do seu contexto histórico. Não é? E aí, exatamente o que essa disciplina está se propondo, é perceber que é possível ensinar matemática a partir da história da matemática. Né? Como é que tudo surge? E por que surge e como surge? Ora, quando nós falamos de etnomatemática, que também é uma vertente da etnociência, né? Etnociência de uma forma mais global, nós estamos exatamente tentando fazer uma releitura do etno mais a matema, né? Então, quando nós falamos de etnomatemática, nós estamos falando o quê? Ensinar matemática com e a partir do mundo cultural que forma e dá vida aos sujeitos, né? Que identifica os sujeitos, né? A essência do cotidiano, da vida, da experiência, do ser em si. Então, a matemática, ela se desvirtuou para chegar nessa linguagem, né? A partir da visão e da globalização do ensino, que se chama, de uma certa forma, da universalização, de dominação a partir do conhecimento matemático. E aí nós temos o famoso, a famosa determinante, né, do método cartesiano-newtoniano, né, ou seja, as regras do método ou do racionalismo de René Descartes, não é, francês, que juntamente com Newton, não é, são as pilastras da Revolução Científica do século XVI e XVII, que deram, né, as ordens, as determinações, as determinantes para a visão de mundo a partir dessa leitura, dessa linguagem matemática. Mas, como já falamos, a matemática ela não surgiu assim, ela não teve essas características iniciais, né? Ela foi aperfeiçoada pelos povos da Europa e com esse aperfeiçoamento, não é, aquelas nações, aqueles países, aqueles povos que foram colonizados tiveram que se adaptar, não é, para o bem ou pelo mal, pelo bem ou pelo mal, tiveram que se adaptar e aprender essas formas e essas fórmulas, não é, da linguagem matemática. Portanto, quando nós estamos abordando essa disciplina, essa possível interdisciplinaridade entre esses três componentes curriculares, precisamos ir às origens, né, do problema, da querela, né? E aí esse texto do Biratã D'Ambrosio nos traz, né, faz essa leitura panorâmica, contextual de como tudo surge. E aí ele vai mostrando, né, que
a matemática, assim como as outras ciências, elas não são diferentes, ela não surge apartada da arte, da música, da religião, né? Enfim, dessas outras formas, ou dessas outras manifestações culturais que formam e transformam, né? E são transformados, né? Os sujeitos, na medida que eles são aculturados ou que há um processo de aclimatação, né, de adaptação e de transformação do mundo e das coisas que o rodeiam. Então é mais ou menos aí que nós percebemos a importância de conhecer, né, a história e a história da matemática para podermos realmente tentar aprender, né, os conteúdos matemáticos. E é interessante, seguindo aí esse trotear da Revolução Científica do século XVI, afunilada no século XVII, né, e que deu destaque aí para as ciências da natureza, né, chamadas ciências empírico-formais, e as ciências formais, dentre elas a matemática, que esse linguajar ele prossegue essa forma de dominação, né, teórica do conhecimento, chega ao século XIX, né, com toda força. E aí surge o chamado, um dos paradigmas do conhecimento, o positivismo, né, ensejado aí pelo Auguste Comte, o francês, em 1838, que ele, né, faz lá a hierarquização das ciências. E claro, a matemática ela continua lá no seu pedestal, como uma das rainhas, né, da ciência. E aí vem as outras, né? Essas outras ciências, sinais ciências do espírito, as ciências humanas. Ora, é interessante que essa forma de dominação, né, através do conhecimento, no caso aqui nós estamos falando do conhecimento do domínio da matemática, nós vamos perceber que ficou mais na abstração para os países, mesmo que foram colonizados, né, pelas metrópoles europeias. Essa forma de ensino ela ficou mais na abstração, no sentido de que não foi investido, né, não foram feitos laboratórios, né, e nem tampouco fornecido material. Até hoje não tem esses materiais concretos para o ensino dessas ciências, nem das empírico-formais, chamadas ciências da natureza, nem tampouco das ciências formais, dentre elas a matemática, né? Então, nós chamamos aqui a atenção que a matemática ela pode ser ensinada e deve ser ensinada, e se assim fosse feito, nós não teríamos tanto problema, né, com essa ojeriza que se tem a matemática. Nós podemos ensinar matemática a partir de uma sala, né? Por exemplo, nós podemos ensinar figuras planas a partir de um tijolo, podemos ensinar contas, né? As chamadas contas, a adição, as 4 operações de conta, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação, isso quando nós estamos tratando de ensino fundamental. A partir até mesmo dos trocos que os nossos filhos ou os nossos entes queridos vão ao supermercado, à padaria, ao comércio, e a partir daí, ao troco que volta, ou que falta, né, para pagar as contas aí de energia, de água, enfim. O Biratan D'Ambrosio ele tem muitos exemplos com relação a isso nos trabalhos dele, né, no projeto dele da etnomatemática, e a partir da leitura, né, cada semana nós temos um texto para ser lido, e acredito eu que na medida que vocês forem lendo o texto, se é que já não leram em outros momentos, em outras ocasiões, a gente vai se apropriando mais dessas ideias. Mas o foco é perceber que a matemática ela é uma linguagem
não única. Esse negócio de linguagem universal, de querer transformar o conhecimento de uma forma uníssona, né? Como se fosse uma cultura única de aprendizagem, né? De aquisição de conhecimento, isso, na verdade, é uma estratégia, foi uma estratégia, continua sendo uma estratégia eurocêntrica, né? De dominação, de conquista e dominação. Bom, essas ideias poderão ser mais aprofundadas e devem ser mais aprofundadas à medida que vocês forem lendo o texto, né, o primeiro texto, Sociedade, Cultura e Ensino da Matemática, do Biratan D'Ambrosio, e aí com certeza vocês terão, né, mais apropriação do assunto, tá bom? Então, eu deixo aí o convite, faço convite a todos e a todas para, né, terem acesso ao material que está disponível aí no AVA, né? Tem um link, é só baixar e fazer a leitura do primeiro texto. Leia com calma, marcando, né, se possível, né? Se puder imprimir seria melhor, se não puder dá para ler na tela, mas eu sugiro, gente, com essa pouca experiência de docência, talvez aí uns 30 anos, né? Comecei a ensinar muito novo, com 17 anos. Então, mas tenham paciência, devagarinho, lê o texto com calma. Cada semana nós temos 3 textos básicos. Cada semana devemos fazer a leitura de um texto, tá? E à medida que a gente for lendo, a gente vai se apropriando do conteúdo e vocês vão ver como é gostoso, né? É muito bacana, principalmente nesse momento de pandemia, né? A gente é bom se ater, ter foco em alguma coisa. Eu sei que todos tem muitas coisas para fazer, mas talvez seja conhecimento novo para muita gente. Enfim, então deixo aí o convite, deixo o meu abraço, saúde para todos e para todas. Tomem cuidado aí com esse vírus aí, né? Que essa pandemia não acabou, tá? Então, um abraço, aguardo todos e todas, né, em breve, tá bom? Um abraço, tchau.